Boa tarde a todos e todas. Mais uma vez, um prazer receber todo o público aqui. Hoje nós temos o fechamento, né, do nosso seminário, desse ciclo de encontros, seminário sobre o livro digital, cenário e desafios para os autores. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui os técnicos, né, do corpo técnico do FNDE, a Nádia César, o Adson Torres, agradecer em nome da Abrali, Nádia e Adson, o aceite do nosso convite, prontamente, né, vocês se disponibilizaram para essa conversa que para nós é muito importante, né, esse seminário tem sido, assim, bastante informativo, acho que está trazendo para nós, autores e autoras, novas perspectivas sobre esses desafios que teremos pela frente com o livro digital, e hoje nós vamos conversar a respeito do PNLD digital, né? Que muda, o que é que nos aguarda aí em termos de mudanças nesse fazer autoral, e que envolve aí uma série de aspectos também, né? Tanto técnicos quanto pedagógicos, enfim, é um novo cenário mesmo que nós começamos a mergulhar. Então, mais uma vez, eu agradeço o aceite e tenhamos todos um ótimo evento. Boa tarde a todos e todas. Então, eu vou apresentar a Nádia César, ela é coordenadora geral dos programas do livro e secretária executiva do Plano Nacional do Livro e Leitura. E o Adson de Medeiros Torres é o técnico de financiamento e execução da coordenação geral dos programas do livro e da divisão de apoio dos programas do livro. Queria só avisar a todo mundo que a apresentação que será apresentada aqui vai estar depois disponível às pessoas inscritas no seminário, e reafirmar que nós vamos responder as perguntas, mesmo as que a gente não seja capaz de responder ao vivo aqui com vocês, a gente vai tentar responder depois por e-mail, e agradecer a todos, passando a palavra já para a Nádia. Boa tarde, meninas, boa tarde a todos e todas que estão aí hoje com a gente. Estou vendo aí o chat, Maria Tereza Arruda, Laércio Urquim Júnior, José Rui Giovanni, Nelson Arruda, bastante gente aí dando boa tarde, Flávio Nigro, né, o Tiago, a Sônia Lopes, agradecer a presença de vocês, dizer que a gente está aqui, eu e Adson, muito na figura do FNDE, né, de quem executa essas etapas todas do PNLD, que talvez tenha menos contato com o mundo da produção autoral mesmo, no sentido prático da coisa. A gente trabalha muito na operacionalização dos processos, mas a gente, felizmente, não toca na avaliação pedagógica, que fica exclusivamente, e graças ao bom pai, sob responsabilidade do Ministério da Educação, né? Então, a gente tem problema demais e a gente não cuida desse. E aí a gente sabe que o contato direto com o autor está justamente nesse processo do conteúdo em si. De qualquer forma, o nosso desejo aqui hoje é trazer um pouquinho justamente desses processos do FNDE em si, e que acabam impactando muito na produção de vocês, no tempo que vocês têm para isso, nos formatos de como isso vai se operacionalizar, e tentar estabelecer mesmo esse diálogo. Então, nosso esforço de estar aqui hoje é de nos aproximar mesmo dos autores nesse universo que é o PNLD, e que a gente acaba tendo muito contato com os editores e muito pouco com os autores, e a gente sente muita falta disso, porque, no final das contas, no que eu entendo como primordial para essa política pública, é o trabalho do autor que constrói o PNLD, né? Quem permite que conteúdo de qualidade chegue a todos os estudantes do Brasil é o trabalho de gente como vocês, que trabalha sério, que tem um profissionalismo incrível, né? Que é referência no que faz,
E aí o PNLD tem esse mérito, né, de dizer alguém está no PNLD porque realmente sabe o que está fazendo, né, sabe exatamente o que produzir de material didático no país. E a gente tem muito a agradecer ao trabalho muito profissional, muito efetivo que é feito todos os dias, né? Durante os anos todos ali em que o PNLD está rodando as suas edições, tem sempre alguém por trás construindo conteúdos de qualidade. E aí a gente pode falar tranquilamente, né? Tem críticas, tem muitas críticas o tempo todo, mas a gente sabe muito bem o impacto que isso causa na vida de muitos meninos, porque a gente vê na nossa casa, a gente vê na nossa rua, a gente vê na nossa comunidade, porque o PNLD está aí em toda escola pública, e aí isso é fundamental, assim, fico super feliz, porque eu vejo o nome de alguns autores aqui que são os autores que eu aprendi com eles, né? E aí tem lá eu fui uma criança estranha que sabia o nome dos autores da gramática, os autores do livro de literatura, do livro de matemática, então eu sabia. E aí quando eu comecei a trabalhar no PNLD, que eu vi os contratos assinados por essa pessoa, esse cara que eu conheço é de muito tempo, né? A gente está junto há muito tempo porque ele me ensinou matemática, né? Porque foi ele que me introduziu no mundo da filosofia, da sociologia, enfim. A gente guarda, não sei se as outras crianças são estranhas como eu, que guardam de alguma forma esse vínculo com a autoria, mas acho que isso, vocês mesmo não tendo nome lembrado, muitas vezes estão presentes lá. E aí é isso, acho que a expectativa hoje é a gente falar um pouco mesmo do PNLD no que o FNDE faz de trabalho com relação aos autores, e aí eu trago meu colega Adson aí para contribuir, que é um menino que manja muito das partes mais tecnológicas e que tem colaborado muito ali no FNDE, aqui no FNDE, para que a gente possa caminhar no PNLD de forma mais segura e sempre de forma colaborativa. Eu acho que estava faltando um pouco esse contato com vocês. Acho que essa porta que se abre agora, ela não acontece por acaso, e nós estamos prontos para ampliar esse diálogo, né? A gente sempre teve muito aberta a Brada sempre teve muito presente nos eventos do PNLD e tudo, mas a gente talvez não tivesse esses momentos desse contato e dessa troca de informações, né, Adson? Eu queria que você se apresentasse aí para esses meninos, para a gente começar a falar de coisas burocráticas e operacionais, né? Certeza. Eu sou o Adson de Medeiros Torres, eu trabalho na divisão de apoio aos programas do livro, diretamente com a Nádia, que é a coordenadora geral, e para mim é uma satisfação estar aqui hoje nesse evento, né? Muito também por conta do que a Nádia disse, que eu também era essa criança estranha que guardava os nomes dos livros. A hora que a Nádia falou, José Rui Giovanni está aqui no chat, eu falei, eita, eu estudei no livro dele também, né? Então é uma grande satisfação estar aqui junto com vocês para poder contribuir um pouco aqui com as demandas, as dúvidas e o que a gente puder apresentar para vocês aí para contribuir com os nossos processos do PNLD. Maravilha. Aí, Léo, se puder colocar nossa apresentação aí, a ideia é essa, gente, a gente trazer um panorama geral para o autor mesmo, né? Porque a gente conversa muito com um editor. Estava falando para as meninas que é isso. A gente fez uma apresentação olhando para o autor, para ele entender um pouco do processo PNLD. E aí eu sei que tem muita gente que está há muito tempo nesse mundo PNLD, muita gente que é do mundo editorial também, mas o foco nosso aqui agora é trabalhar um pouco o olhar a partir do autor mesmo. Claro, sempre com questões bastante técnicas, que é o nosso mundo, né, o nosso métier, mas sempre para que vocês, talvez, o editor já saiba daquilo muito de perto, seja muito próximo disso, e talvez o autor não. E aí, falando desse panorama do PNLD digital, dou aquela suspirada, porque antes de começar esse processo, não, pode voltar um pouquinho. Antes da gente entrar nesse processo de, vamos falar do PNLD 23, né, que é o grande indutor desse PNLD chamado digital de verdade, a gente veio de uma caminhada muito longa e não é um processo simples nem fácil, né? No mundo autoral, talvez a gente olhe muito para a Lei de Direito Autoral, que era um dos pontos que era um dos pontos de atenção para nós, mas existiam outros muito sérios também e até estruturais que a gente precisava olhar. Então, não tem sido uma caminhada muito tranquila, assim, tem sido uma caminhada bem árdua, que exige muito esforço, muita serenidade e muita colaboração de todos os lados para ela chegar aqui até onde chegamos, e a gente espera que dê certo.
Então, antes de falar do 23 em si, eu queria fazer esse apanhado do histórico mesmo do PNLD. Pode pôr, Léo, agora sim, olhando um pouco o histórico do digital no PNLD e não do PNLD digital em si, né? E aí eu fiz esse apanhado de quando começou esse esforço de dizer, vamos botar alguma coisa digital no PNLD, né? E aí a nossa primeira, talvez não minha, que eu estava entrando no programa naquele momento, mas nossa, da equipe como um todo e de quem estava à frente, é um pouco da ingenuidade de, bom, se a gente criar coisas digitais, a gente vai conseguir distribuir coisas digitais. E aí, essa caminhada de aprendizado, chegamos em 2019 com a sensação de que não era bem assim, que a gente precisava construir modelos digitais, né? Mas até chegar nisso foi um aprendizado, foi uma sequência de acertos e erros que a gente foi, então, amadurecendo. Em 2015, a gente teve pela primeira vez essa iniciativa para o ensino médio de livros digitais, que a gente chamava, com a boca cheia, né? Livro digital, mas era só um PDF, porque naquele momento era o que tinha. E pensando em livro didático, isso já era complexo demais, porque a gente tinha um universo de livros literários ainda começando para o livro digital, né? As grandes ali estavam trabalhando com digital, mas ainda de forma muito incipiente, que foi em 2013, o PNLD 2015 saiu em 2013, né? Então, isso ainda era uma coisa bastante desestruturada no país, enfim. E aí se tentou uma articulação com o mercado privado, com os grandes players de distribuição de livro digital. Muitos, inclusive, se mantêm hoje, outros já morreram, né? Mas a gente tentou, então, ou as pessoas que estavam à frente naquele momento tentaram esse processo de conexão com o mercado privado, que é quem entendia do processo, e jamais a gente teria condição operacional de fazer aquilo. Então, a ideia era que o PNLD comprasse, que a gente colocasse uma plataforma de um desses grandes agentes distribuidores que já tinham tudo pronto. E aí, no meio desse processo, uma série de limitações e de realidades se vieram à tona, e elas mostraram que não era possível, porque questões de princípios mesmo, tanto legais como da própria questão da política pública, vieram à tona no sentido de, bom, e direito autoral, como é que faz? Tá bom, tá protegido assim, mas aí e os dados desse alunado todo, né, que é algo bastante sensível, e que você vai ter um universo de alunos da educação básica do Brasil disponível para um mercado privado e tal. Então, isso tudo foi sendo levado em consideração e acabou que o projeto não pôde prosperar. A questão de publicidade, tudo isso, então a gente entrou numa controvérsia aí com esses players, entendemos que não era um negócio comum entre Estado e o mundo privado. E foi muito importante, um aprendizado bastante importante assim para nós. E aí, em 2016, bom, se voltou um pouco, e aí no manual que eles chamaram de Manual do Professor Digital, vinham recursos educacionais digitais, alguma coisinha ali como um PDF para agregar ao livro. Agora sim, o livro se mantinha intacto, e aí a gente tinha ali satélites como vídeos, né, algum PDF e tal, para agregar ao material do professor. Em 2017, chamou-se de Manual do Professor Multimídia, mas era mais ou menos a mesma coisa. A gente tinha ali o Manual do Professor digitalizado, agregado com algum recurso, como vídeo, PDFs, com conteúdos outros. Em 2018, o edital previa, então, o livro em PDF para os professores e para os estudantes, que o FNDE poderia disponibilizar. Só que isso não aconteceu, era uma possibilidade ali no edital, as editoras forneceram esse livro em PDF, mas ele nunca foi ofertado justamente por causa dessa questão da segurança da informação, da forma de disponibilizar, né? E de manter a segurança também do direito autoral. E aí, em 2019, a gente começou esse processo de fazer esse exercício. Não, esse modelo não dá certo, gente. Você pode tentar enfiar um digital no edital, não vai fazer uma mágica de transformar o modelo de analógico para digital. E aí a gente teve que arregaçar as mangas e tentar, então, começar a construir, dentro daquela floresta densa, qualquer possibilidade de ir construindo um modelo agora que fosse um modelo digital e não mais um modelo analógico com recursos digitais tentando passar entre eles de alguma forma, né? E esse processo vem, então, em 2020 se acirrou, em 2019 a gente começou, né? 2020 se acirrou por causa da pandemia, né? As necessidades todas da pandemia, e a gente vem caminhando, então, para essa construção. Nesse ano 2019, no PNLD 2019, que nasceu lá em 17, de 20 e 21, vieram os recursos educacionais digitais, que são esses vídeos, tutoriais, videoaulas, material em PDF, aquilo
mais do mesmo, né? Que já tinha, mas aí acabou vindo em maior quantidade, em maior especificidades nesses editais. Quero confessar para vocês que a culpa não é minha, eu não invento essas coisas. Sei que dá muito trabalho e a gente sempre fica apavorado. Quando surgem editais mais gordinhos, a gente fica mais apavorado, dizendo, não, isso vai ser impossível de operacionalizar e tal. E tem muito essa responsabilidade de tentar nunca colocar coisa demais, mas a criatividade do pessoal da área pedagógica é sempre maior que a nossa, né? A gente é burocrata, então a gente está aqui para dizer o que não pode. E aí o pessoal da área pedagógica é mais criativo e aí traz mais coisas para fazer esse exercício da gente construir coisas novas. Esse processo desses recursos ficou muito claro que era impossível preservar, por exemplo, a questão do direito autoral ali, porque o próprio professor ele precisava manusear aquele recurso para se adequar à sua realidade. E, além do mais, esses recursos eles estavam atrelados ao livro didático. Então, de alguma forma, o livro didático estava na caixa preta, né? E aqueles recursos eles vinham só para agregar. Quanto mais eles pudessem ser adaptáveis à realidade do professor, mais esse livro didático agregado desse recurso ia ser útil para o professor. Então, tudo bem, e aí se optou sempre por recursos educacionais abertos, os REAs, com licença aberta, né? Então, aí a gente trabalhou, em 2020, tentou botar uma parte como autoral, mas aí não deu muito certo, voltou novamente para recurso educacional aberto, e tem sido assim, preservando o direito autoral do livro didático e sempre associando esse recurso educacional digital a um livro didático autoral, então isso fica de alguma forma preservado aí. Em 2022, se colocou um PDF para o professor e vídeo tutorial mais simples, foi um edital mais simples, que eles, então, enxugaram um pouco mais isso. E aí, em 2023, a gente vem, então, com essa perspectiva que vem sendo construída lá desde 2019, né, de termos, então, um fluxo do processo que comece digital, né, e que vá chegar, o objetivo disso, né, final que o aluno tem acesso, então, a livros digitais por meio de uma plataforma lá na ponta. E aí eu queria que o Adson falasse um pouquinho, então, do que é esse mundo, pode passar, Léo, do PNLD 23, o que a gente tem de recursos só para a gente fazer, na verdade eu sei que vocês já têm acesso a esse edital, mas para a gente fazer esse retrospecto aí do que é esse edital, que é extremamente complexo e que assustou a gente tanto quanto vocês podem ter certeza, né, Adson? Eu vou tentar simplificar um pouco aqui o que é o edital, né? Porque o edital para o PNLD, para as obras que vão ser utilizadas em 2023, mas como a Nádia falou, e acredito que todos nós sabemos, os editais nascem 2 anos antes. Então, esse edital do PNLD 23 ele é de julho desse ano, né? Então, já com essa perspectiva de atender aos estudantes já com alguns recursos e com os livros digitais. Então, ele prevê aí 4 objetos, né? Foram 4 grandes objetos. O objeto 1, eles são obras didáticas, né? Que são subdivididas aí entre o livro do estudante e o manual do professor, com a possibilidade de vir o livro digital, né? O livro digital vai ser uma cópia do livro impresso, mas em formato digital. Então, essas são as obras didáticas que compõem o objeto 1. Já o objeto 2 são as obras de práticas, né, as práticas educacionais. Nesse caso aqui, nossos manuais de práticas são só mesmo em formato PDF, que é a previsão do edital que essas obras sejam só em formato PDF. Já o objeto 3 são as obras literárias, né, que também são aí subdivididas entre os livros dos estudantes, que compõem o livro, que é composto de um livro digital, mais um vídeo tutorial, e o livro do professor, que além do livro digital e do vídeo tutorial, também inclui um material em PDF. E, por fim, o objeto 4, que são os recursos educacionais digitais, aí conhecidos como REDs, né? Que são os livros do professor e os livros do gestor, ambos aí compostos por um PDF e um vídeo tutorial. Então, esses são os objetos aí que foram previstos para o PNLD 2023, sendo que os livros mesmo em formato digital estarão aí mais concentrados
nos materiais didáticos, nas obras didáticas e nas obras literárias. Pode passar. E aí a gente fez uma apanhada aí das principais características desse livro digital didático, né? A gente está muito focada nele porque a gente entende que, de repente, esse ponto seja o mais urgente, o mais necessário. E ele vai acabar embasando todo o trabalho daqui para frente, do 24, do 25, do 26. Eu acho que está falando, olha, o 23, ele nasce com cara do impresso, né? Por quê? Porque a gente está no momento de transição, porque é um piloto, né? Porque a gente ainda tem uma série de coisas para ir fechando com toda a sociedade. A gente entende que não existe um movimento de abrangência do tamanho do PNLD sem um movimento colaborativo. E aí a gente está ouvindo todo mundo para que isso possa ser o mais redondo possível, possa dar muito certo para todo mundo, né? No caso do 23, ele tem essa peculiaridade. Ele vai nascer, então, digital, mas muito alinhado ainda ao que está lá no mundo analógico. Então, a gente não muda o modelo mental, né? A gente simplesmente produz, com base no analógico, alguma coisa digital. A partir do 24, não. Esse material todo vai ter que passar pela avaliação pedagógica, então ele vai ter que ser inscrito no formato digital, para que, a partir daí, ele siga o fluxo e passe também os recursos digitais por uma avaliação pedagógica, que é o mais coerente, né, para o processo do PNLD. Neste momento, a gente vai trabalhar com o que está no impresso, só, na verdade, mudando ele talvez de suporte, né? Ele vai ter um outro suporte, mas ele tem muito cara de impresso. Características gerais desse livro chamado Livro Digital no PNLD. Formato HTML5, isso nasce de um processo muito construído, né? Então, a gente está trabalhando em parceria com a RNP, que é uma instituição, uma OCIP, e que trabalha com tecnologia, com transformação digital, e que tem feito muitos projetos com o MEC. A gente sentiu firmeza e segurança de trabalhar com uma instituição que não é uma instituição privada, né, na essência, e que passa por auditorias, passa por esse processo de verificação de órgãos de controle, porque a gente está trabalhando com uma coisa muito, muito importante e que traz muitas informações que talvez comercialmente fossem interessantes, que se a gente colocasse na mão de um produtor único, privado, a gente poderia correr muitos riscos, inclusive de ele não dar conta de fazer e depois a gente ter uma descontinuidade de uma política pública desse tamanho. Então, tudo isso a gente teve que botar na balança para a formação disso. E no começo do processo, então, a primeira coisa que a RNP foi fazer foi olhar os formatos que tinham no mercado e qual era que mais se adequava àquelas premissas que a gente passou para eles. Olha, eu preciso que seja um material plenamente acessível, que se transforme em vários formatos, entendendo que o aluno vai ter necessidade disso. Precisamos que o material tenha condição de rastreabilidade, de segurança, de proteção, para proteger o direito autoral que a gente precisa preservar. Então, tinha uma série de questões ali. Tem que proteger o dado do aluno, então ninguém pode ter acesso a esse dado desse usuário que está acessando. Tudo isso levou a essa conclusão de que a HTML5 era o melhor, inclusive pesquisas feitas junto ao mercado. Outro ponto tem que ser um livro acessível, né? Nós vamos ter um edital específico para Braille, para outros formatos acessíveis que a Semesp e do MEC indicar, mas esse livro digital não faz sentido que ele já não venha com recursos acessíveis, né? Por óbvio. O modelo tem que ser responsivo, né, em diversos formatos, então, que o HTML seja raiz para transformação em vários formatos e que esses formatos possam ser adequados a qualquer tipo de suporte, um tablet, um computador, um celular, que é a maioria dos casos dos meninos hoje da rede pública, né, do celular. E aí, o nosso conversor é o Calibre, que é o que vai fazer essa conversão de um formato do HTML para o formato que o aluno precisar, né? Isso vai estar sob responsabilidade do FNDE. O acesso a capítulos ou parte da obra vai ser também uma das condições, ou seja, o aluno precisa baixar o livro inteiro, ele pode pegar a parte que ele se interessa e usar ali na memória dele, depois baixar outros pedaços da obra, vamos dizer assim, inclusive pensando no perfil do nosso usuário, né? E a gente tem o controle de cópias com limitação por usuário. Então, o usuário vai ter cadastrado lá os seus dispositivos e vai poder usar cópias naqueles dispositivos, a sua cópia naqueles dispositivos, né? Então, a gente vai ter esse limitador. Basicamente é isso, e aí eu olhei muito para as dúvidas que a gente recebeu para um pouco caracterizar isso.
Aí Adson pode trazer, pode passar, Léo. Eu queria que o Adson trouxesse, então, um pouco mais sobre esse que a gente está chamando de protótipo do livro digital, que é esse primeiro exercício de construir o livro digital PNLD. O que a gente está, o que já tem pronto, onde é que a gente está caminhando, né, Adson? Sim, e aí a gente está em fase já, tem em fase de desenvolvimento, né, do protótipo do livro digital, e o desenvolvimento desse protótipo, dessa plataforma, né, que vai disponibilizar os livros digitais, ele está sendo feito com base em estudos, né, sobre as configurações do livro digital, né, com base também em contribuições da sociedade. É importante destacar que esse é um processo que está sendo feito com bastante abertura, é um processo público, né, com transparência. Os testes são realizados e publicizados pela RNP, e as atualizações, o edital também poderá ser atualizado a partir das contribuições que forem sendo testadas aí a partir do protótipo do livro digital. E já a partir do que temos já testado, né, e do que temos já em desenvolvimento, o que a gente já pode adiantar a respeito do livro digital é que por as obras de 2023 não terão links externos, os recursos pedagógicos também não terão no 23, os recursos de navegação não vão ser restringidos pela plataforma, então vai ficar a critério do produtor. Então, se a obra apresentar recursos de navegação, isso vai estar disponível na obra, e a parte de multimídia embarcada, dos interlinks, ainda estão em testes, né? Então, essa parte da plataforma está em teste. O professor Flávio Nigro está falando aqui da pesquisa dele de doutorado com relação ao digital. Muito interessante, Flávio. A Silvia estava comentando desse trabalho seu, e aí eu vou querer conhecê-lo, se você puder nos disponibilizar. Podíamos ter conversado antes, inclusive, você dá alguns desses do seu feeling com relação a essa pesquisa aí, dos seus achados também. Nesse caso aqui, algumas respostas, acho que você está perguntando várias coisas aí, e eu senti aí uma angústia que deve ser geral sobre isso. Mas muitas dessas respostas a gente está dando aqui, e nesse sentido por exemplo, a gente já tem acertado que o link externo não pode acontecer, porque ele é muito instável, né? Esse conteúdo pode mudar, a gente não tem controle sobre ele, ainda que sejam sites ou locais mais fáceis de controlar. De imediato, a gente não enxerga como é que ele pode ser útil para a educação por causa dessa instabilidade. Então, ele está excluído desse momento. Inclusive, já deu problemas em outras edições para todos nós, né? Por outro lado, esses recursos pedagógicos, eles vão provavelmente constituir o PNLD 24, é uma coisa que o Flávio está perguntando, né? Como é que vai ser esse 24? Então, a gente entende, e aí o nosso desejo era que o 23 já nascesse assim, como esse livro universal que o Flávio coloca aí no chat, e a gente achava que ia ser fácil e simples, né? Porque você conversa com os players, eles falam, não, isso é possível e tal, e tal. E aí, quando a gente joga, então, para a sociedade como um todo, e aí vem um retorno, dizendo, não, a gente não dá conta, não nesse prazo, não nessas condições, nosso modelo ainda é analógico, a gente tem que rever, inclusive, o processo de construção desse conteúdo, né? Que passa a ser muito mais coletivo, né? Então, o autor ele tem que interagir com outros profissionais, e aí a gente, então, teve que dar um passo atrás e dizer, no 23 vai ficar realmente um piloto para que a gente possa amadurecer para o 24, fazer diferente. E pensem no constrangimento que eu tenho. Hoje, por exemplo, a gente tem um evento com o Acre. E acabou que uma colega está lá e eu estou aqui, mas nos outros, geralmente, eu estou, e aí eles perguntam o tempo todo, a gente precisa do livro digital, a gente precisa desse livro em formato digital, e aí eu digo, então, em 2023 vai ter, né? Como assim? Para eles, 2023 está longe, nem existe, e não consegue compreender a complexidade desse processo de construção. Então, a gente entende que foi um passo atrás, mas foi um passo mais seguro, mais responsável, né? E aí, no 24, a gente espera que esses recursos eles venham agregados, e aí que o
processo de construção mesmo dessa obra, ela possa, então, permitir essa integração entre o autor e os outros profissionais nesse processo aí de construção do casamento da tecnologia com a educação, né? As questões que ainda estão em teste, e aí eu digo a você, está disponibilizado lá no portal do FNDE, junto com o edital do PNLD 23, 2 documentos, ou 3 documentos eu tenho aqui, em que a RNP, o primeiro movimento da RNP, da pesquisa lá, que a gente chama Descritivo de Tecnologias e Relatório de Recomendações, foi o primeiro momento, olhando para o mercado e olhando para o PNLD e fazendo estudos mais aprofundados. E depois nós temos um documento também que fala assim, minuta do documento referencial, livro digital. Se vocês puderem acessar, dar uma olhada, para que vocês possam contribuir. A gente tem recebido muita gente, pode passar, Léo, a gente tem recebido muita gente para falar sobre isso, acho que você passou 2, foi? Ou não? Não, tá certo, desculpa, Léo. A gente ouviu muita gente, todos os agentes de mercado, sociedade que veio qualquer um que veio nos procurar, a gente atendeu, conversou, ouviu, gravou, compartilhou, discutiu, levou para a RNP, toda a proposta vinda desses produtores, nós levamos, então, para testes, claro, dentro do escopo do PNLD, dentro do que é possível no PNLD, né? Então, algumas coisas já estavam pré-definidas e o que não estava, a gente descartou, mas aquilo que estava definido, a gente tem feito, então, testes. Então, a gente tem vários colaboradores enviando as suas contribuições, surgindo novos agentes também que querem entender mais desse digital e participar do PNLD, porque já são digital no mercado educacional, e aí eles vêm, trazem algumas colaborações também, e os testes de tudo isso está nessa minuta de documento referencial que está lá no portal do FNDE, junto com o edital do PNLD 23. E aí vocês podem entrar e mandar sugestões para a gente de determinados modelos que vocês entendem como importantes. A última contribuição que a gente teve foi agora semana passada, né, Adson? A última contribuição, e aí ela ainda está em teste, está rodando. Você ia falar, Adson? Elsa, depois você concluir aí, eu queria fazer só uma observação. Por favor. Com relação aos links, né, o Flávio perguntou sobre a questão dos links. Além do que a Nádia falou, por mais que seja um modelo digital, né, o PNLD, o programa, ele tem algumas premissas que são imprescindíveis, né, que por exemplo, a avaliação pedagógica. Então, o material que é fornecido, ele tem que passar por uma avaliação pedagógica. E se existe um link no material que é fornecido para o aluno e que vai para um conteúdo externo, esse conteúdo externo pode não ter passado pela avaliação pedagógica. Então, esse enriquecimento das obras, né, do PNLD com outros recursos e outros, enfim, recursos de multimídia, recursos para links externos, vai ser implementado gradativamente, não é isso, Nádia? A gente o link externo a gente ainda tem muitas dúvidas, justamente por causa dessa instabilidade que vai de encontro ao que estabelece a legislação, que tudo que faz parte do PNLD tem que ter passado por um processo avaliativo. E a própria insegurança, né, do aluno ter acesso a determinadas portas, né, virtuais que, de repente, não estejam sob controle de ninguém, né? Então, isso nos preocupa, enfim. Pode ser que existam soluções, outras pode ser que a gente conversando, a gente descubra que existem outras soluções, mas algumas coisas caminham para serem excluídas e outras para serem incluídas. A professora, deixa eu ver, Eliana perguntou aqui, vocês poderiam dar exemplos mais claros desses recursos pedagógicos? Quando a gente fala de recurso pedagógico, a gente está falando de todos esses recursos digitais que podem ser usados de forma pedagógica, como, por exemplo, animações na obra, né? Recursos outros, para além daquele que era o modelo analógico, que podem ser utilizados plenamente para otimizar o aprendizado do aluno, e que, por exemplo, agora no 23 a gente não vai poder utilizar. Por exemplo, quando se trata de um livro de história, por exemplo, está se tratando de determinado
momento histórico. E aí se tem um aparato muito interessante no museu tal. Eu quero puxar isso, né, como uma possibilidades, imagens ou vídeos e tal. Nesse momento, como isso não foi avaliado, a gente não pode fazer essa dinâmica. Mas no segundo momento, lá em 24, como ele já vai nascer digital, isso já vai poder integrar o próprio livro. Essa coisa toda que a gente pede de vídeo tutorial, de vídeo aula, de PDF, né? Tudo isso a gente entende que passa a integrar um único livro, né? E que aí, no momento em que o autor entender necessário, ele vai lançar aquele vídeo, como já outros livros, outros materiais didáticos que existem no mercado. São esses recursos que são de conteúdo, mas que são dinâmicos em um mundo virtual, onde você tem várias camadas, né? E que hoje o 23 não vai permitir por causa justamente dessa vinculação dele com o livro impresso. E aí, falando especificamente de proteção de direitos autorais, nós temos um modelo de repositório que fica hospedado na editora, então a obra é da editora e fica lá hospedada por ela, a hospedagem e a disponibilidade dela, e tem a nossa plataforma, que é como se fosse um marketplace, onde a gente vai lá e busca essa obra, e aí a gente faz a conversão dessa obra para o formato que o aluno precisa. Né? Então, a gente pega em HTML, que é a raiz, e vai fazer, então, a conversão para o que o aluno precisa. O acesso vai ser controlado apenas para as escolas que integram o PNLD, então, elas têm uma habilitação, um credenciamento, uma senha específica, como é hoje, por exemplo, para a escolha, essa escola vai ter a senha para ter acesso a esses conteúdos. E aí o controle, a escola vai fazer o controle de usuários, são aqueles meninos que integram os matriculados naquela escola. E os títulos disponíveis para ele, então, vão ser aqueles títulos escolhidos pela escola, né? E aí a proteção dessa obra é um modelo exclusivamente baseado em criptografia. A gente tem conversado muito com o pessoal da RNP, esse modelo ainda não está pronto, a gente ainda não achou a solução, se é uma solução de mercado, se a gente vai ter que construir, a gente está construindo isso, mas o primeiro momento era definir as regras gerais desse modelo digital, que é o que está sendo feito agora, olhando para a acessibilidade também, para o que é absolutamente essencial na acessibilidade, para no segundo momento, então, a gente olhar para qual vai ser exatamente o modelo de proteção criptográfica dessas obras. Adson, você quer falar um pouquinho sobre isso, Adson? Sobre a criptografia? Sim. Vai ser o que a gente tem em estudo, né, que a RNP apresentou para a gente, é que vai ser um modelo de criptografia que não conflite com a LGPD, né? Porque a gente, por mais que a gente tenha aqui vislumbre um futuro, né, de material digital disponível disponível para todos que tiverem essa necessidade, para todos que optarem pelo material digital, que ele seja o mais rico possível e que seja entregue da melhor forma possível. A gente, por ser a administração pública, a gente esbarra em alguns aspectos. Então, por exemplo, a proteção da obra não pode ter, não pode conter os dados pessoais dos alunos, porque são menores de idade, tem a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, esse modelo está sendo construído levando em consideração todos esses aspectos que, de certa forma, orbitam em torno do objetivo principal, mas influenciam, né, de certa forma, como a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei de Direitos Autorais, né, e uma série de outras questões que a gente precisa levar em consideração. Mas é um modelo de criptografia também, ele já é utilizado, difundido no mercado, de uma maneira geral, né, pelos grandes players que distribuem os livros digitais. Então, eu acredito que vai ser essa a tendência. É isso mesmo. E aí o Flávio está colocando aqui uma questão do Creative Commons, né, das licenças abertas, como é que isso vai dialogar com esse livro digital. Eu queria não pensar nisso, sabe? Eu queria não precisar pensar nisso, porque é muito complexo, né? A gente está trabalhando uma questão gigantesca de cada vez. Eu sei que a gente vai chegar no momento, e a gente até tem conversado com a Universidade de Brasília e com o professor Theo, que trabalha muito com licença aberta, como é que a gente vai alinhar isso? Porque existe uma pressão
né, de que haja mais materiais em licença aberta, ela é bem grande, e a gente precisa caminhar para olhar para isso com responsabilidade, para fazer do jeito certo, né, que a vida é assim, ela traz uma questão para você resolver. Quando você coloca embaixo do tapete, ela geralmente costuma virar um monstro e te engolir. Então, é melhor que a gente faça do jeito responsável, do jeito seguro, né? Ouvindo todo mundo e colocando na mesa para a construção de algo realmente palpável e que seja útil e importante para todo mundo envolvido nas políticas educacionais, do que se a gente empurrar com a barriga e depois isso ser imposto de alguma forma, do jeito errado, do jeito menos produtivo, do jeito mais desgastante para todo mundo. Então, a ideia é que a gente caminhe sim, mas agora, assim, os nossos esforços estão por ter a obra em formato digital na íntegra, ela estar protegida e a dado do aluno estar protegido e eu ter uma plataforma robusta o suficiente para alcançar 140 mil escolas. Esse é meu primeiro desafio. Estamos juntos aí nisso. Porém, a gente entende que naturalmente vão surgir esses aspectos com relação à licença aberta que a gente vai precisar construir juntos também. E aí a gente já teve até essa primeira conversa com a ANB para tentar enxergar dentro do PNLD o que é saudável, o que é importante fazer nesse sentido. Tem mais perguntas? Você pode falar? Tem duas perguntas que são muito parecidas, né, que estão aqui mesmo demonstrando uma preocupação em relação à desigualdade digital, né, e que nem todos os alunos possuem um dispositivo, um recurso para acessar o material digital, que é a pergunta do Laércio, a pergunta do Edilson, né, que ele perguntou: a aceleração do livro digital num momento como esse pode reduzir ou ampliar as desigualdades educacionais latentes? Né? E também a Eliane perguntou se já considera que no PNLD 24 não haverá livros impressos, somente livros digitais. Não, a gente morre do coração. Vamos por partes, né? Assim, pensando na questão da conectividade, é uma coisa que nos preocupa muito, e a gente já tem conversado com o Ministério da Educação, que é quem cuida dessa política, para que a gente possa caminhar junto. Hoje já existe uma política estava falando sobre ela, inclusive, tentando entender um pouco mais hoje, que é um projeto piloto feito em algumas cidades do Nordeste e que busca dar para esse... Na educação superior, isso já foi mais amplo, né? Que é o aluno conectado, para dar condições para que os alunos, aqueles que não têm um processo de acesso à internet mais facilitado, que eles possam ter acesso, isso tem caminhado na educação superior, e na educação básica, então, eles começaram com esse piloto em algumas cidades do Nordeste, isso está acontecendo, e há uma possibilidade de ampliação. Existe também um projeto bastante forte de conectividade das escolas, e aí isso está sendo trabalhado muito forte pela Secretaria de Tecnologia lá do MEC, e a gente está com muita esperança de que isso possa dar mais condições para as escolas trabalharem. Eu sou de escola também, sei que a gente usa a nossa internet lá, porque a internet nem sempre funciona na escola. Isso morando na capital do Brasil, né? Imagina nos interiores todos. Mas uma coisa que é muito real, assim, e a gente não pode se eximir da responsabilidade de acionar os responsáveis pelas demais políticas para a gente caminhar junto, e estamos falando, né, do sistema educacional, enfim, mas a gente também não pode perder de vista que certas políticas acabam induzindo outras, né? E eu vejo muito o PNLD fazer isso, ele consegue acabar estimulando o surgimento de outras políticas ou de outras ações específicas para a escola e é isso, eu acho que políticas públicas têm muito esse papel de ocupar espaços e exigir trazer outras necessidades que acabam sendo construídas. Não dava para esperar termos uma conectividade excelente, né, e uma igualdade de condição de acesso à internet para a gente começar esse projeto. Contudo, acho que a gente precisa caminhar, assim, sempre de forma muito responsável, olhando para isso, estimulando, inclusive, os agentes que estão diretamente envolvidos nesses projetos a tentarem evoluir nesse sentido. Acho que a pandemia veio ajudar demais nesse processo, né, de acharmos caminhos, mas é uma preocupação minha mesmo, essa coisa de o quanto desigual é a situação, assim, né, e uma coisa que me alegrava demais no PNLD era isso, assim, era saber que em qualquer rincão desse país onde eu chegava tinha um menino com um livro igualzinho
melhor livro do melhor colégio de Brasília. Isso sempre me motivou muito. E aí, no digital, a gente não quer perder esse ganho de isonomia que a gente conquistou no PNLD, na universalização, né? Poder sobre se o 24 será só digital. Misericórdia, eu acho que nem o 26 vai ser só digital. O que acontece? A gente trabalha sob demanda, né? Foi a Eliane que perguntou, foi? Eliane. Isso. A gente trabalha sob demanda, né? Então, se a gente está atrás do digital agora, é porque as escolas estão demandando muito, muito. E já demandavam antes da pandemia mesmo, já havia essa demanda, a gente só foi acelerado pela pandemia, né? E no caso do digital, acabamos, Silvia, que fomos respondendo, né, Silvia? Pois é, ótimo. No caso do digital, a gente veio agregar, trazer mais uma possibilidade, inclusive pensando que a gente vive num país ainda muito desigual, né? Seria impossível dizer que lá na cabeça do cachorro, na Amazônia, eu vou poder entregar livros só digitais, né? Não é de imediato isso. E eu não sei também até quando a gente precisa olhar muito para isso, vocês, autores, as editoras, o próprio Ministério da Educação, os próprios especialistas em educação, até onde o processo de cognição, de aprendizado, pode não estar diretamente vinculado a esse processo de telas, de luz, né, de pixel, que já tem bastante estudo sobre isso, no sentido de que, bom, não é assim, né? Você não substitui simplesmente o papel por qualquer tela, né? Em qualquer formato. A neurociência mostra muito isso, é um outro lado do cérebro que trabalha o aprendizado, memorização, enfim. A gente tem que entender também esses processos para não achar que é uma coisa simplória, que eu posso simplesmente tirar o livro impresso da mão do menino e coloco o digital. Mais de uma vez eu tenho falado isso para as redes, que eu passei por essa experiência em casa. Meu filho, no primeiro ano do ensino médio, recebeu um tablet do colégio. E aí foi o fim, o menino super estudioso e tal. Eu percebi o quanto ele perdeu naquele ano. Por quê? Porque na cabeça dessa geração de meninos que nasceram de 2000 para cá, tudo que é tela é lúdico. Tudo que é tela é para relaxamento, é um outro processo, né? E aí a gente tem que ter outros aprendizados, outras culturas também, inclusive com relação ao formato dessas telas, a questão da luz, né? Para que isso possa se desenvolver do jeito que a gente acha que vai caminhar. Outros países têm essa experiência de adotar 100% digital e depois tiveram que retornar para o analógico. No nosso país, em que a gente sequer tem a conectividade de forma geral para as escolas, a gente pode pensar menos ainda nisso. O que a longo prazo a gente pode pensar provavelmente, e aí é uma percepção muito minha e muito amadora, não tem nenhuma evidência científica para dizer isso. A percepção que eu tenho é que vamos caminhar para um processo em que, no físico, esteja cada vez mais a parte estrutural do conhecimento, né, como um referencial, uma obra de referência mesmo, ali para a gente ir buscando aquelas informações, e o lúdico, o colorido, o dinâmico, aquilo que te faz pensar, que te faz produzir, que te faz construir o conhecimento, venha no modelo digital. É a minha percepção, assim, porque eu sou muito estrutural, eu preciso de tabela, eu preciso de alguma forma de organização desse conhecimento, eu acho que ele é sempre muito útil, e aí talvez ter isso sempre à mão, no formato analógico, seja interessante, e aí a gente vai ter a parte mais dinâmica de construção coletiva mais no digital. Mas é uma percepção minha. Pode ser que as escolas digam para sempre, não, eu quero o meu físico. Eu quero digital, mas eu quero físico. E eu acho que vai ficar muito na mão da escola. Em dado momento, não no 23, não no 24, talvez, não sei, mas a gente vai perguntar para a escola, você quer o físico e o digital ou você quer só o digital? Né? Então, a gente vai fazer essa pergunta para a escola. Nádia, você me permite interromper um pouquinho? Por favor, querida. Nessa situação que você está colocando, pensando no 24, já haveria essa possibilidade da escola fazer uma opção impresso ou digital, ou para o 24, o que se apresenta ainda são os dois suportes para cada aluno? Eu entendo, do 23 para o 24, a gente tem dos anos iniciais para os anos finais, né? Que vai depender muito de como vai ser essa recepção e essa introdução do 23. E vai depender também de como vai caminhar a internet no nosso país. Eu acho que tudo isso tem muito a ver com uma estrutura de escola, né?
Mas, claro, se a gente perceber que há esse movimento, né, se redes começarem a dizer, não, pode ser que a gente queira só o digital, a gente abre essa possibilidade, porque quem decide é a escola. Isso é muito fácil, no momento de escolha, a escola diz, eu quero só o digital, eu quero digital e impresso. O que me preocupa mesmo é uma falácia que está internalizada em algumas pessoas, de que no momento que eu tenho digital, e aí eu estou falando de decisores mesmo, né? Ah, não, se tiver o digital não vai precisar mais comprar o impresso. Não é bem assim, né? Eu não tenho como fazer essa economia. Isso não é uma dinâmica na escola. A gente tem que ver qual é a necessidade da escola. Eu não posso descontinuar uma política pública do nada e transformá-la no mundo digital porque eu entendi que uma não pode substituir a outra. Não há evidências para isso, não há nenhum tipo de elemento que nos respalde, possa justificar uma atitude dessa, um movimento desse no atendimento às escolas. Agora, acho possível, Silvia, que em 2024 a gente possa perguntar para as escolas, vocês querem só o digital? E aí eu tenho certeza disso, aí, sem elementos também, mas eu tenho certeza que, se isso acontecer, vai ser a minoria das escolas mesmo, porque eu, como gestora escolar, jamais optaria por isso, pela própria insegurança do processo, de dizer, não, eu não vou, né, não vou fazer não vou ser cobaia nesse processo, né? Então, eu acho que é preciso ter bastante elemento para poder tomar uma decisão dessa enquanto gestor escolar, e aí é possível que a gente abra essa possibilidade, vai ficar, é possível também que seja um percentual muito baixo de escolas. Só um parênteses, né? Porque a gente tem acompanhado, eu, inclusive, como mãe também, né? De estudante de ensino médio. É a melhor médio, experiência, né? A gente enxerga por vários ângulos, né? Mas a gente tem acompanhado, ao menos no mercado privado, né? Uma certa procura maior das escolas por materiais digitais, né? E muitas vezes a própria escola usa um pouco isso junto, né, à sua comunidade como um elemento ali de conexão da escola, né, com esse mundo contemporâneo, né, com a questão digital, enfim. Então, eu entendo perfeitamente a sua colocação, né, como gestora escolar, a gente, de fato, tem que pensar sobre vários ângulos e talvez não seja a decisão da maioria dos gestores das escolas públicas essa opção pelo digital, mas pensando também nesse cenário que a gente tem visto em várias escolas privadas, e colocando agora, Nádia, sob o ponto de vista da sustentabilidade do trabalho autoral, porque esse é um ponto sensível, né, para a categoria dos autores e das autoras. Dentro do PNLD, a gente vem já há bastante tempo, né, no modelo de negócio do impresso, em que o caderno tipográfico, a quantidade de caderno tipográfico, os custos de impressão que são ali, talvez, determinantes, né, na questão da negociação final do FNDE com as editoras. E, de uma certa forma, isso, embora o autor não participe em absoluto, né, desse momento de negociação, mas isso nos traz impactos, né, em relação à remuneração, porque boa parte dos autores e das autoras, a remuneração é pelo direito autoral, né, a grande maioria ainda é pelo direito autoral. Quando a gente passa para o digital, nós vamos ter que ter um novo parâmetro, né? Uma nova configuração desse negócio, né? Dessa negociação, da formalização de preços, enfim. Então, pensando na sustentabilidade do trabalho do autor, né? Vocês têm alguma previsão, existe já um estudo em termos de remuneração desses produtos digitais, desses livros digitais? E para o Léo passar para o próximo slide, porque tem ali o contato, isso é coer@fnde.gov.br, que é o contato lá da área que cuida dos editais. Se alguém tiver sugestões, né, para inserir naqueles documentos que estão lá no portal, esse é o e-mail e é muito importante que a gente receba isso de vocês. Sobre a questão da remuneração, Silvia, a gente está também muito preocupado, porque
Eu sempre falo nos eventos com os estados que a gente teve 80 anos, 85 anos quase, né, para desenvolver o modelo de precificação que a gente tem hoje, que é trabalhoso, que é complexo, mas que é muito, muito importante para o PNLD. A gente é auditado o tempo todo, a gente é verificado o tempo todo por órgão de controle e nunca ninguém questiona por quê. E isso sustenta a política, você entende? Que o PNLD existe também por isso, porque ele é transparente, porque ele é inquestionável, porque ele é acompanhado de perto e vê-se a efetividade dele. Quando a gente pensa em mudar, e aí a gente não tem tempo, a gente não tem 85 anos, a gente tem sequer um ano para fazer a avaliação dessa precificação. O que a gente está pensando agora, né? A gente está construindo junto, inclusive o Adson colaborou com isso. A gente está trazendo parceiros de universidades públicas, é claro, para conversar sobre isso, com experiências que eles já tiveram fora, em outros processos de MEC, enfim, de material digital, para a gente olhar para esse modelo. E talvez a gente precise conversar com editoras, a gente precise conversar com autores, para ver quais são os modelos que hoje se sustentam, como é que vocês trabalham isso. E, claro, é um pedido para vocês. A gente precisa olhar como é que vai ser esse modelo, vocês entendem? Porque essa coisa desse modelo estático que a gente tem é um modelo analógico, né? E aí os processos, eu acho que vocês já estão muito mais à frente do que eu possa entender, porque a única coisa que eu conheço de direito autoral é a lei de direito autoral, que é de 1998, e toda a jurisprudência, enfim, aquela parte toda que foi se criando ao longo dos anos, e os contratos nossos, né, de direito autoral que vocês assumem com as editoras, que eu conheço de cabo a rabo, de frente para trás, só que aquilo ali é um retrato de um passado, né? Talvez vocês já tenham caminhado para outros processos de precificação disso, de construção mesmo dessas coisas, e que a gente precisa conhecer também, porque como ele estava afastado do PNLD, a gente não caminhou junto nisso, né? Talvez a gente precise conversar com vocês para resgatar isso. Então, a gente está criando um modelo de precificação, mas muito olhando de novo esse mesmo exercício. Vamos olhar para o mercado, vamos conversar com os players, vamos conversar com os autores, vamos conversar com a sociedade, vamos perguntar como é que está acontecendo, para que a gente crie um modelo cara de PNLD, mas com todas essas possibilidades, eu diria, até necessidades que o mercado traz, né? A Eliane perguntou assim, então no 24 a gente vai ter o digital agregado ao físico, ao impresso? Vamos ter ainda nesse modelo, Eliane, a não ser que alguma outra escola queira só o digital. De todo jeito, a gente vai comprar o físico de qualquer jeito, porque essa alguma escola não vai representar muito pouco do PNLD, a gente vai precisar comprar o físico. Então, até isso na modelagem de precificação, você entende que impacta? Quando eu tenho uma compra casada, a precificação é diferente do digital. Não vou olhar para um preço de mercado e dizer, o preço de mercado é tanto que eu vou dar tanto. Não, porque eu estou comprando 150 milhões de livros junto com esse, entendeu? Físicos, e o cara vai produzir isso e vai ganhar nesse aqui também. Então, como é que a gente equilibra essa balança, né? Entre o digital e o físico, enfim. Essa é uma caminhada que a gente está começando agora, mas a gente está muito dedicado e esforçando-nos muito para que nós possamos juntos achar esse meio termo que seja o mais seguro para todo mundo. Perfeito. Se me permite mais uma pergunta, que é uma coisa recorrente também nas discussões internas, vocês colocaram, né, que até esse momento, e talvez um pouco também para o 24, há uma paridade, vamos dizer assim, né, entre o livro impresso e o digital, né? O 23 é exatamente o mesmo livro impresso, é o digital. Um dos recursos do digital, por exemplo, quando a gente pensa em questões, né? É aquela possibilidade do aluno responder a um teste, por exemplo, e aí vir a resposta com um comentário, só que aí é no formato de um teste de múltipla escolha, o que no PNLD convencional, pelo impresso, não é permitido. Há alguma possibilidade dessa flexibilização para o PNLD 24, de perguntas, por exemplo, em formato de teste, ou até questões ainda aqui abertas, mas que haja essa possibilidade do material, né, do programa, dar uma devolutiva para o aluno, coisa que no impresso não é possível? São dois caminhos diferentes, né? Assim, e aí eu também demorei para entender isso. Eu achei que era simplesmente colocar lá e avaliar e dar tudo certo.
mas são dois caminhos diferentes. Nesse momento, a gente está construindo, então, uma série de módulos e uma plataforma onde vai fluir esse recurso digital. Ok. Esse livro, do 23, que não nasce digital, mas no 24 nasce digital, no 24 ele já vai ter vários recursos e tal. O que o mercado privado hoje oferece é que você tem ali a possibilidade de extração de dados o tempo todo com relação à interação do aluno com isso, né? Isso a gente não trabalhou ainda. Por quê? Porque a gente está trabalhando na questão basilar mesmo. Eu preciso ter esse recurso. E eu não consigo construir junto, porque eu ia precisar de mais equipes do que eu tenho. A gente já está trabalhando com múltiplas equipes da RNP, e tem sido difícil, porque a nossa equipe, que é reduzidíssima, a gente tem 30 servidores, precisa auxiliar passo a passo na construção de um produto que é personalíssimo, né? Quer dizer assim, não tem no mercado, não tem uma prateleira que a RNP traga lá e diga, veja se isso aqui você quer. Não existe isso. Muito antes, pelo contrário, eles brincam com a gente e falam assim, não, vocês não contaram para a gente que ia ser assim, né? Vocês disseram que vocês queriam um módulo X e Y, era só isso, né? Quer dizer, quando vai trabalhar, percebe-se que ali tem um mundo de coisas, né? Quem trabalha, por exemplo, com a inscrição sabe ali o tanto que tem envolvido e participou desse primeiro protótipo da inscrição no 21 Objeto 4 e aí agora no 23, então a gente vai construindo, melhorando e caminhando com o carro andando, né? Mas a gente pretende, então, num segundo momento, ter esse repositório de dados, Silvia, que eu tenho agora o feedback do aluno e tal. Isso não quer dizer, Silvia, que o recurso, por exemplo, de marcação, não possa existir. O que eu estou dizendo é que a gente não tem como resgatar esse dado para futuramente usar, para o aluno abrir em outro dispositivo e estar lá marcado. Isso a gente ainda não consegue fazer, porque a gente não tem braço para construir tudo junto, né? O que a gente pode fazer, o que a gente tem a condição de fazer, a Helena estava falando justamente desse processo produtivo, que um livro que nasce digital é diferente, né? Isso foi a primeira ficha que caiu para nós, Helena, quando a gente lançou o edital, que aí as editoras todas gritaram, a gente disse, tudo bem, vamos voltar, como forma de ser muito mais cuidadoso, vamos voltar um passo e vamos aceitar o livro bem básico mesmo e deixar para eles entregarem só em janeiro esse material. No momento da análise de atributos, e não mais na hora da avaliação. Porque a gente viu, então, que o processo produtivo, algumas editoras já tinham sinalizado para a gente, não, a gente está pronto, a gente dá conta de fazer o processo já digital, porque a gente já está trabalhando nisso. Só que outras não, né? Outras não disseram, não tenho condição, eu tenho que realmente desmontar o meu modelo e fazer um novo, que é um modelo digital, de começar a obra nato digital ali, né? E aí ela, assim, dela varia um livro impresso, né? E aí, nesse modelo, então, a gente vai ter esse primeiro momento com possibilidades que a gente chamou aí de recursos pedagógicos, né, de marcação ou de outras coisas, e no segundo momento aí a gente parte para ter esse feedback para o professor, para o aluno, né, que aí a gente pode trabalhar com formatos avaliativos, que eu acho que é o grande plus de um modelo desse que a gente pode agregar para o professor, é trazer para ele já muitos indicadores do próprio desempenho do aluno, de onde ele está precisando de ajuda, a questão de uma série de habilidades. Agora, para o PNLD 24, isso é uma questão pedagógica, você entende? Que recursos desses são adequados pedagogicamente para crianças naquela idade, né? E para uma dinâmica de sala de aula para aquela idade, né? Tem determinadas faixas etárias que não é interessante eu trazer determinado tipo de atividade. Aí é uma outra questão, né? Muito mais conceitual, que aí o MEC vai dizer, não, isso aqui vai fazer parte do 24, isso aqui não vai, porque não se adequa para esse público, mas para o ensino médio depois a gente vai pedir lá no 25. Então, também tem isso, né? São essas duas questões, técnicas e pedagógicas. O tempo todo a gente tem que olhar, né, para essas duas pontas, que são extremamente importantes, né? Tem uma pergunta aqui da BA, Adson e Nádia, se haverá possibilidade de usos de hiperlinks internos nos livros digitais. Se a gente pode pensar num livro que não seja paginado, com uma navegação mais livre, que é uma característica, né, também assim própria do digital. Pode sim, a gente tem a possibilidade de link interno, já está liberada, está tudo certo, só que os meninos estão estudando como fazer. E aí esse documento referencial que tem lá no portal vai ajudar muito e a contribuição de vocês vai ser sempre muito bem-vinda nesse sentido, tá? Porque a gente está olhando, todo mundo que olhou é produtor, né?
Nenhum autor olhou para isso. E eu acho que eu pelo menos acho que não, né? Embora a gente tenha aberto, tenha feito reunião pública e tal, eu não detectei autor hora nenhuma nesse processo. Então, se a gente puder ter o olhar de vocês sobre isso, vai ser muito bom. O que tá lá é isso, estamos em testes, os testes feitos estão trazendo alguns retornos, e aí os produtores trouxeram outras possibilidades, e a gente está testando de novo, e aí, como eu disse, a última contribuição foi semana passada, a gente está fazendo os testes para publicação, provavelmente, até no fim dessa semana a gente vai verificar os testes, e na semana que vem a gente vai publicar, então, esse documento referencial final. Então, se vocês puderem até o final da semana trazer alguma contribuição, vai ser bom para que a gente possa olhar com outros olhos, né, para esse processo. Nádia, só para a gente organizar aqui um pouquinho, nós podemos tirar a apresentação da tela? Por favor. Leandro, por favor. Obrigada. Vamos ver aqui, acompanhar aqui o chat. Vocês já foram, né, esclarecendo as várias dúvidas que apareceram, que é ótimo, porque também tranquiliza, né, o público. Estou achando aqui que aqui nós já passamos, não é? Aí o Wagner está propondo uma audiência pública sobre o modelo de remuneração autoral para o PND 24. A gente pode fazer, eu gosto de chamar de reunião técnica, Wagner, porque a audiência pública tem que publicar em diário oficial, tem que esperar 10 dias, depois 15 dias, tem toda uma burocracia. E a reunião técnica tem o mesmo efeito e é para abrir para a sociedade. Acho que a gente pode fazer. A ideia é muito boa, né, Adson? A gente pode trabalhar. O modelo, esse modelo de precificação dos livros, a gente está iniciando o projeto agora, né, Nádia? Então, uma reunião técnica com a participação das pessoas seria muito, e com a participação também do pessoal que está envolvido no desenvolvimento desse modelo de precificação, que é o FAO. É o FAO, né, Nádia? Por enquanto a gente tem um parceiro, mas pode ser que a gente envolva outros parceiros nisso. E aí a gente podia fazer até o final do ano. Acho que dá, né, para fazer até o final do ano. É importante porque a gente traz elementos de fora, né, para poder levar em consideração no modelo de precificação e tudo digital. E há uma dúvida também que aparece bastante nas nossas conversas internas, na verdade são duas, que talvez conversem entre si. Uma é em relação à possibilidade de download fora da plataforma, né? Se é possível ao professor adotante, ao aluno adotante, fazer esse download fora, e aí, né, tem a questão ali da proteção, vamos dizer assim, da obra, né, em si. E uma outra questão que aparece como dúvida frequente é em relação a que tipo de, se será possível e em sendo possível, que tipo de modificação, de aporte que o professor adotante poderá fazer na obra. Por exemplo, acrescentar algumas atividades é uma possibilidade, né? Isso a gente vê bastante no mercado privado. Isso será possível no mercado público? E aí a gente também fica com a seguinte dúvida: como as obras passam por um criterioso processo de avaliação, e as obras que depois chegam ali, né, disponibilizadas para os professores fazerem as suas escolhas, são as obras aprovadas, se for possível fazer essa mudança por parte do professor, se isso não pode, de alguma maneira, comprometer, né, essa avaliação anterior que já foi feita. Acho que deixa eu ver aqui, a Eliane está colocando aqui mais ou menos essa questão dos elementos digitais e tal. O nosso próximo passo é olhar para essa questão de proteção de direito autoral,
qual é a ferramenta que a gente vai usar, e aí eu entendo, ela tá blocada ali, né? Então, o que vem com um pacote pronto, e ele é entregue para o aluno. Óbvio que ele vai ter acesso offline, né? Óbvio que ele vai precisar baixar, igual a gente faz com nossos livros, Kindle ou qualquer outro suporte, a gente vai lá e baixa o livro para ler, porque o menino não vai ter internet o tempo todo para estar sempre acessando online. Infelizmente, não é a nossa realidade, né? E aí ele vai tirar parte do livro que ele quer, o livro todo, enfim, mas ele só aquele menino daquela escola, daquela rede é que vai poder usar aquele livro, ele tem uma identidade controlada por nós na FNDE. A gente tem, então, uma plataforma que vai poder ser auditável, inclusive, né, para que a gente passe o controle disso, porque a nossa maior preocupação, na verdade, está aí, é no dado desse aluno, né, que eu não posso passar para editor nenhum, e no controle dessa cópia, né, que não vai ser disponibilizada para quem não de direito, né, inclusive escola privada querendo usar, enfim, já aconteceu, infelizmente, com físico, imagina com digital, né? Então, a gente tem que ter muito esse cuidado, e aí é que mora o grande problema que nós temos com relação à nossa criatividade de produzir, por exemplo, do professor inserir coisas, tirar coisas, e acho que o Flávio estava falando muito nesse processo, né, do Creative Commons, de como a gente pode linkar o livro didático que a gente tem hoje, que é autoral, com essa coisa do Creative Commons, né? Até onde pode ir, né? Esses vídeos, por exemplo, poderiam ser cortados, diminuídos, enfim, editados. Esse material em PDF, ele poderia tirar dali avaliações, poderia, enfim. Como é que a gente pode dar mais aparato para o professor sem perder essa proteção do direito autoral e pensando em agregar Creative Commons? Esse é um desafio para nós, e aí é o nosso próximo passo, que a gente não dá conta de respirar tudo de uma vez, então a gente respirando por partes. O primeiro momento como é que eu construo a estrutura básica desse livro didático, depois, e a acessibilidade desse livro didático. E aí, num terceiro momento, que vai ser começando agora, como é que eu crio a proteção desse livro didático. E para o 23, a gente constrói de um jeito, né, que é mais estático, e para o 24, como é que a gente olha para essa questão de, por exemplo, o que a Eliane está colocando ali com, por exemplo, animação, essas coisas todas. Não tem, a nossa plataforma, ela vai ser um disponibilizador, um Magazine Luiza do livro didático, né? Então, a gente vai ofertar esse livro do jeito que o fornecedor me entrega, e do jeito que ele foi avaliado, que ele foi aprovado. Agora, para o 24, a gente vai ter esse produto mais rico, né? Mais alegre, mais dinâmico, com mais movimento. E aí o desafio como é que eu construo uma coisa estática muito boa e, ao mesmo tempo, agrego esses recursos dinâmicos a esse recurso para que fique muito bom também, não fique um Frankenstein, né? Eu acho que talvez o grande X do autor seja isso aí. E aí é isso, agora esse momento da discussão, e aí a ideia do Wagner da gente fazer audiência pública, talvez seja importante conversar também sobre essa segurança, tá bom? E aí, talvez não uma audiência pública, mas chamar os autores, chamar os editores, chamar quem estiver interessado, né? Fazer uma convocação mesmo, e aí dizer, venham todos, quem quiser discutir isso, e aí a gente divulga entre a Brale, em todas as instituições, coloca no portal do FNDE e chama vocês para discutir sobre essa questão específica de proteção do direito autoral, né? Creative Commons, como é que a gente faz isso? E isso vai encaminhar muito para a questão de precificação também, né? Para longo prazo, claro, no PNLD, não só para o 23, mas lá para frente. Então, eu acho que é isso. Agora é hora da gente construir coletivamente. A Bea traz aqui uma lembrança importante, né? Que os bancos de Creative Commons são muito restritos. Então, isso. Não é possível, né, produzir um material didático rico, né, com todas as possibilidades que nós poderíamos ter se estivermos presos a esses bancos. Acho que é um ponto também importante nesse momento aí de elaboração do modelo, né, que isso seja levado em conta, né? Tem toda a razão, Bea. Eu não tenho essa ilusão, acho que é uma coisa meio romântica, de assim, não, vamos abrir tudo porque vai ficar muito melhor, o professor vai ter mais possibilidades de criação e tal, vai vir muito material muito bom e tal, só que a gente conhece o PNLD e sabe como ele é construído. Então,
quando eu tento fazer um trabalho mínimo com imagens abertas, que eu sou muito chata com isso, né? Inclusive as da apresentação todas ou são livres ou são compradas pelo FNDE, então eu tenho esse cuidado. Como é que eu posso exigir do mercado editorial inteiro a respeito ao direito autoral e vou lá e uso uma obra, uma imagem que não está licenciada, né? Mas eu entendo que existe um movimento para a gente construir coisas coletivamente, como de Creative Commons, inclusive dando para o professor mais soluções, mas eu não tenho a ilusão de que temos isso pronto e que qualquer coisa pode ser feita por Creative Commons. O trabalho que vocês fazem no PND é um trabalho de pesquisa, é um trabalho que envolve uma série de profissionais, um esforço muito grande, conhecimentos muito especializados para você dizer assim, isso depois, se a gente abrir Creative Commons, vai ser a mesma qualidade. Não vai. Né? Isso a gente tem certeza. E não é essa ideia também, que a gente comece a produzir livro didático com base no Creative Commons. Eu tenho plena consciência disso. E toda vez que vem uma falácia dessa, por exemplo, muda a gestão no MEC, muda a gestão na FNDE, fala, por que a gente não pega tudo de licença aberta? Por que a gente não compra o direito autoral e abre para todo mundo? Porque é isso, você tem todos os anos um exército de profissionais especializadíssimos fazendo o que há de melhor em obra didática no país. Você vai ter isso quando você comprar esse direito autoral e ele nunca mais vender para ele? Não vai ter, você não vai ter isso. Você vai ter coisas uma qualidade muito inferior, porque a gente ainda tem um modelo que é assim. O que a gente pode é agregar a esse modelo outras ferramentas, outras possibilidades, e aí a gente conta muito com o apoio de vocês para entender quais são esses caminhos, né, de como é que a gente pode agregar essas licenças abertas, esses outros recursos ao PNLD de forma mais segura e com a mesma qualidade. A Eliane, a gente deixou passar uma pergunta da Eliane, ela demonstra preocupação aqui a respeito do prazo de produção do livro digital. Do 24 já, né? Isso, do 24, né? Teria 6 meses para a produção. Aí ela pergunta se a gente realmente considera possível a elaboração de livros digitais nesse prazo de 6 meses. Na verdade, Helena, a gente está pensando, então, em disponibilizar já uma minuta. A gente já mandou a nossa minuta para o MEC já há algum tempo, e aí eles estão, quer dizer, a nossa parte, né, a parte operacional. Então, a gente estrutura todo no edital e manda. Para eles é mais complicado, porque eles vão colocar diretrizes pedagógicas lá, né? E aí eles estão fazendo esse trabalho. E aí o combinado é que quando a gente tiver minimamente esse detalhamento de uma estrutura básica do edital, o MEC se propõe a já disponibilizar isso em um resumo do que vai ser a minuta do edital ali no portal do FNDE, para vocês já irem se preparando. Então, desde agora, antes do final do ano. E que até em dezembro a gente consiga publicar o edital. Então, a gente vai publicar com 2 anos de antecedência, né? Como meu sonho era que todos fossem assim, eu espero que o 24 seja. Que a gente publique, então, com 2 anos de antecedência já em dezembro, para que vocês tenham esse tempo, então, para a produção, né? Ou para adequação a essa realidade, que produzindo eu sei que vocês já estão, né? Essa é a ideia. Mas são 2 anos de publicação, né, do edital. A partir da publicação. Isso, mas para a gente o deadline, conta, né? O deadline é a inscrição, né? Que para nós sempre acaba essa questão do prazo que a Eliana traz, né? Que a Eliane trouxe, é muito importante. Vocês sabem disso, né? E agora com essas novas demandas que vão surgir para o digital, né? Dentro ali de um universo que para nós ainda é novo, nós ainda não dominamos, né? Vamos dominar, mas ainda não dominamos. Então, essa questão do prazo passa a ser ainda mais importante, relevante dentro dessa dinâmica. Então, se vocês... Já deixo aqui o meu pedido, né? Uhum. Para essa consideração, né, especial, porque realmente nessa etapa de produção dos originais e desse trabalho inicial, de conceber o livro digital pela primeira vez, né, vamos tentar conceber já dentro do panorama de um livro digital e não de um impresso que depois se transforma em digital, a questão do tempo para esta produção, a partir do momento em que o edital é publicado, né, com todas as especificações, isso é um ponto extremamente importante para essa produção, né, para que a gente possa entregar ali na inscrição produtos de maior qualidade mesmo.
E que não Essa é a ideia, que a fiquem, gente né? consiga. E que não fiquem na avaliação, né? Porque são várias etapas, né? Que a gente tem que pensar em todas elas, né? Com certeza. A ideia é que o 24, então, o Paulo está perguntando, né, se a gente quer expandir para a versão impressa, sim, né, a ideia é essa. Na verdade, o 23 que é a exceção, e a preocupação da Eliana é justamente essa, né, é que o 24 já vai nascer digital, e aí ele já vai trazer esses recursos pedagógicos mais dinâmicos, com cara de livro digital, efetivamente, não a cópia do livro impresso, né. O Júnior está perguntando aqui onde é que estão sendo publicados os avisos dessas reuniões técnicas. Todas no portal do FNDE, Júnior. Quando você põe FNDE PNLD, vai no GovBR, né, que é o novo, aquele lá, quando tem fnde.gov.br é o antigo, agora é govbr/FNDE. Então, tenham esse cuidado de olhar se vocês estão indo para o portal novo, porque muita coisa acabou que não veio do velho para o novo. A gente preocupa, às vezes, porque muita gente está indo no velho, né? Isso é ruim, porque tudo está sendo publicado no novo. Então, é govbr/FNDE. E quando você coloca FNDE PNLD, ou editais PNLD, já aparece ali. E ali tem uma parte que fala reuniões técnicas, né? Audiências públicas. Então, a gente põe ali sempre que há. E também estamos colocando nas nossas redes sociais. Eu sempre peço ao pessoal da Ascom fazer um cardzinho mostrando, olha, vai ter audiência pública sobre tal edital, vai ter reunião técnica, e aí eu disponibilizo em todas as redes sociais que eu tenho, eu vou lá na minha rede também, boto e replico, justamente para a gente ter o máximo de pessoas possível. Por exemplo, agora, acho que em 2 semanas a gente vai ter o PNLD Acessibilidade, o 21 e o 22, para falar da acessibilidade desses dois, e aí a gente quer divulgar amplamente para que apareçam várias pessoas participando, porque muitas vezes as pessoas estão fora do PNLD e têm toda a condição de participar, né? E quanto mais gente pensando no PNLD, produzindo PNLD e trazendo suas contribuições, melhor para todo mundo, né? Pensando na questão de prazos, vocês vislumbram para o 24 a mesma situação do 23, de momentos distintos de inscrição do que seria o livro impresso e do digital? Ou não? Justamente por isso, porque a avaliação pedagógica ela tem que caminhar casada, né? É o livro digital que vai ser avaliado, na verdade, agora, né? Então, ele vai ter o mesmo conteúdo do impresso, ele vai ser a original e o impresso vai ser um derivado disso, né? Então, vai inverter o processo. Isso. Por isso que a Eliane está dizendo, agora o modelo é digital, não é mais o mesmo modelo, a gente vai ter que assumir um novo modelo, né? E aí é isso que o Leandro Godoy está aqui falando. Isso não implica em uma reformulação total do livro impresso em função do digital, ou seja, o foco do PNLD 24 passa a ser o digital e o impresso será um apêndice. É exatamente isso que eu entendo, Leandro. E aí, essa fala, Leandro, não é minha de agora, não. A gente falou sobre isso na audiência pública do 23, na reunião técnica do 23, pós-publicação, que as pessoas, o foco era falar do PNLD digital, e que as editoras pediram para que o 23, então, não passasse o digital pela avaliação pedagógica, e aí a gente entendeu que era possível justamente porque o conteúdo era igual, né? Então, a gente só recebeu ele depois. Naquele momento, a gente colocou como ponto indiscutível do 24 que ele ia nascer digital, porque se você não tem tempo agora, então comece a pensar no 24 agora, ou seja, lá em 2021, começo de 2021, comece a pensar agora sobre esse 24, porque vocês vão precisar tê-lo digital, né? Então, essa conversa já vem de muito tempo. Tem uma pergunta aqui do Paulo, se haverá uma reunião técnica para discutir a distribuição. Não, quando a gente for falar de precificação, a gente já vai colocar esse ponto, né? O que é a distribuição? Na verdade, é uma disponibilização, né? A plataforma do FNDE vai buscar essa obra, vai converter no formato que o aluno está pedindo, então ele quer um EPUB, a gente transforma em EPUB, ele quer um PDF, a gente transforma em PDF. A gente põe no formato que ele quer e entrega para a escola que vai cuidar dessa cópia desse aluno, né? E ela que vai fazer a gestão disso. Então, isso é distribuição do digital, né? O impresso continua como antes, né? Então, não tem muito o que se discutir. O que se tem que discutir é a segurança desse processo, né? Como é que a gente vai blindar esse livro e conseguir fazer o controle dele, né? Dando mais uma olhadinha aqui no chat para ver se escapou alguma coisa, mas eu acho que vocês passaram por todas as perguntas que foram lançadas aqui.
A BA está querendo já um manual, né? Já está querendo um manual de possibilidades técnicas. Eu entendo, e aí isso é muito perigoso, eu queria compartilhar isso com vocês. Assim, olha a minha percepção de quem trabalha um pouco de tempo na área pública. O Estado não tem que dizer para o mercado o que o mercado tem que fazer, sabe? A gente tem que criar diretrizes, né? Determinados critérios de aprovação, de exclusão e tal. Agora, quem entende do métier, do processo de fazer bem feito, é o mercado. São vocês é que são os autores, entendeu? Como é que um burocrata como eu, por exemplo, né? Não estou falando dos outros, não estou falando de mim. Um burocrata de ar-condicionado vai dizer para o autor como é que ele tem que construir ferramentas pedagógicas no nível digital. Vai ser sempre uma coisa limitante, vai ser sempre uma coisa completamente fora das possibilidades reais de riqueza que o mercado pode oferecer. O que se pode dizer é assim, olha, se o seu recurso não rodar em qualquer lugar, ele vai ser excluído. Se o seu recurso não conduzir a um processo de aprendizado fluido, né, e ele tiver um erro conceitual, ele vai ser excluído. Entendeu? Porque, e isso eu tenho falado muito com esses gestores novos que chegam no Ministério da Educação. O edital não tem que dizer o que tem que ser feito, o edital tem que trazer os critérios amplos para que o mercado, na sua capacidade produtiva, que é quem é especialista nisso, traga, então, os conteúdos, e aí sim se diga, bom, isso aqui está de acordo com as habilidades, isso aqui está de acordo com os critérios, tá, ok, então vai. Eu não posso dizer como fazer, que eu tenho que pintar qual é a cor da letra, isso não é legal, isso não é o papel do Estado, definitivamente, e o PNLD só é rico por isso, porque é o mercado que diz, eu tenho isso de bom, baseado nos teus critérios. E eu acho que a gente tem que lutar sempre contra editais que sejam muito minuciosos no sentido de o que fazer, né? Isso é muito ruim para o processo produtivo. Não sei se vocês concordam comigo. Tem uma questão aqui, Nádia, ainda relacionada à questão dos links, né? O Flávio coloca, né, que entende bastante as questões delicadas que envolvem os links externos, mas uma das possibilidades seria em relação aos próprios recursos educacionais digitais, né, que já são avaliados pelo MEC, que essa Sim. seria uma forma, né, vamos dizer assim, de começar a criar uma porta, né, para esses links. Então, isso pode ser possível? A gente está entendendo que isso é link interno, certo? É link interno, né? Eu tenho aqui o material que você me disponibilizou, eu avaliei. Então, já tem um link para ele, e eu cuido disso, entendeu? Eu não deixei na mão de... Tá aqui com a gente, então você pode linkar e faz todo sentido, né? Eu tenho a videoaula perfeita para esse capítulo, eu trago o link interno. Então, eu estou entendendo que sim, os meninos estão testando essa questão de link interno para ver como é que vai ser esse modelo, mas isso é possível. Flávio, você precisa participar dessas discussões, porque você é doutor nisso, então, por favor, preste contas à sociedade, nos ajudando com esse processo. O Flávio está falando que adorou a ludoteca do Atos. Eu também fico louca para jogar todos esses jogos, Flávio, mas ainda não tive oportunidade, a pandemia não deixou. Quando passar, com certeza a gente vai aproveitar esses recursos, né? Eu tenho inveja de uns livros também que eu vejo por aí em algumas prateleiras e também quero pedir emprestado, né? Isso é o que esse mundo virtual acaba trazendo para a gente, né? As coisas gostosas que a pessoa tem em casa para nos oferecer. Quando o virtual está em funcionamento, né? Na segunda-feira a gente teve aí uma pequena amostra, né? De como esse mundo virtual pode deixar o mundo na mão, né? E aí a gente entra em desespero, né? Eu brinco que é mais ou menos como se você tivesse atrasado para o médico, chegasse na porta da clínica e fosse só um muro. Você não achasse porta para entrar, é mais ou menos isso. É desesperador mesmo. Na segunda-feira a gente se viu, né? Numa situação bastante delicada e ao mesmo tempo assim, bom, e agora, né? E tivemos que dar conta, né? E deram, deu tudo certo. Né? Alguns perderam alguns milhões aí, mas essa questão a gente precisa reaprender a sobreviver ou fazer as coisas práticas do dia a dia essas ferramentas. Então, por exemplo, você vai no mercado e você não conseguir comprar
uma bala porque o sistema caiu, eu vejo isso como um problema, né? Se você está com o dinheiro ali para poder pagar, né? Acho que foi uma demonstração muito prática mesmo que aconteceu com a queda dos reais essa semana. Eu especialmente gostei, deu uma aliviada. Pelo menos um canal ficou mudo por um tempo. Falei, que bom, agora eu vou poder trabalhar nos outros canais. Para mim foi um pouco aliviante, assim, que é muito canal de comunicação, né? Então, a gente vai se dando conta, né, da vulnerabilidade, né, desses sistemas todos. Quer dizer, eles de fato nos trazem inúmeras vantagens, né, possibilidades, mas a gente percebe assim também que existem alguns pontos que, enfim, completamente livres de qualquer vulnerabilidade nunca estaremos, né? Quaisquer que sejam os sistemas. E como a nossa moeda é o tempo nesse processo, né? Porque a gente gasta o nosso tempo, né, e a gente acha que está gratuito nessas plataformas, que você, né, tem essas plataformas, e que nem pode reclamar, né, porque quando cai uma coisa dessa assim e tal, mas essa não é verdade, porque a gente é o grande cliente dessa plataforma, né, a gente é quem, na verdade, sustenta essa plataforma, então quando você se vê numa situação dessas, que, por exemplo, profissionalmente você acaba sendo prejudicado, é muito ruim. E aí a gente entra nessa questão aí do Creative Commons, dessa coisa do que é considerado gratuito, do que é considerado free, mas que, na verdade, tem todo um valor por trás disso. Eu acho que no panorama do PNLD a gente tem essa possibilidade de casar, então, recursos muito bons, autorais, com um plus de Creative Commons que tragam realmente mais significação ainda para esses recursos, ou mais facilidade para o professor usar, né? E aí você pode ser mais criativo, mais aberto e mais fluido também, no sentido de que aquilo é algo efêmero que vai sendo construído e vai sendo desconstruído, reconstruído pelo professor lá na ponta. Talvez esse caminho, a Beata falando aí, né, dessa questão do banco de Creative Commons e tal, e várias pessoas falaram aí da questão do Creative Commons, o próprio, acho que Nigro falou sobre isso, então a gente tem que pensar muito nessa questão de que como é que eu caso esses dois mundos, né? Eu acho que esse é um grande desafio para nós, né? Começar a olhar para isso e dizer como é que eu faço esse casamento, né? Sem perder a qualidade, né? Que eu acho que esse é um ponto importante, né? É o mais importante. Qualidade pedagógica, né? Isso a gente nunca pode perder de vista. Principalmente sem desassistir ninguém, né? Porque a política pública está aí para... O PNLD se universalizou justamente para que todos os estudantes de todas as redes que façam parte do programa tenham acesso ao material didático de qualidade, né? Então a gente também não pode desassistir as pessoas. A Beata está falando aqui que a questão do manual que ela está pedindo, né? Que eu disse não, né, Beata? Está colocando aqui, não, peraí, né? Peraí, a gente tá, o que se pretende é que essas questões técnicas, extremamente técnicas, né? Elas pudessem ser, de alguma forma, mais detalhadas e tal. Com relação, aí a gente entra numa questão de, bom, com relação ao PNLD, a gente está pensando mesmo, e aí a Carol cuida lá da área de habilitação e de editais, em construir, assim, né, tutoriais, algumas outras coisas que possam facilitar essas questões mais técnicas. Agora, para o autor, o FNDE não pode fazer assim, porque não é o nosso negócio, né, é o negócio do MEC. E lá no MEC é muito mais complicado, porque os processos lá dependem muito de múltiplos profissionais nessa coisa de avaliação, banco de avaliador, são agentes externos, né, são professores, enfim, das escolas públicas e privadas, e isso é mais complicado para se viabilizar. O que a gente talvez precisa abrir mais, Bea, é espaços de discussão, né, para que vocês, e assim, o que eu entendo no 24, para que vocês fiquem mais tranquilos, é que ele vai ser ainda também um piloto do livro digital integral. Então, a gente não vai sair excluindo todo mundo por causa de questões, inclusive porque o próprio avaliador, isso é novo para ele, você entende? O avaliador, ele não tem esse olhar digital, ele vem do mundo analógico também, ele é um professor de chão de fábrica, então ele está lá e ele sabe que não tem muito recurso. Então, eu entendo que não vai haver exclusões e reprovações
por causa que o material não saiu maravilhosamente bem, ou porque aquele recurso não é... Eu acho que as exclusões vão estar ligadas a questões conceituais, né? Ou então, assim, realmente aquilo ali não é uma ferramenta, está deixando a pessoa mais confusa do que aprendendo. Aí isso vai ser excluído. Agora, no geral, vai ser um experimento mesmo, vai ser uma oficina para todos nós, no que é realmente bom e o que não é tão bom, né? O que pode ser excluído da próxima vez. Então, eu acho que o 24 vai ter muito essa natureza de ser um momento de construção coletiva. E aí vocês trazem, e aí no momento da avaliação vai ser verificado questões básicas, né? Para além daquilo que é novidade demais e que talvez não impacte tanto o processo pedagógico. Então, vai se olhar o básico, porque a gente está fazendo pela primeira vez. Até quem está olhando pela primeira vez, né? Então, eu acho que a gente precisa construir junto, e acho importante, inclusive, que a Abrale se posicione nesse sentido, sempre que tiver oportunidade. Dizer, olha, isso aqui é um piloto, vamos construir com criatividade, vamos construir com o nosso melhor, mas é preciso que vocês entendam que isso é um piloto, e essa também vai ser sempre a minha posição. A gente vai sempre se colocar como sendo um piloto que precisa ser olhado com calma, com tranquilidade, para que a gente possa construir a partir dali o ideal, né? Que não vai surgir, com certeza, na nossa primeira tentativa. É um processo, né? Um processo de aprendizagem aí para todos os setores que estão envolvidos, né? E de uma geração totalmente analógica, né? Sim, que somos nós, né? Somos nós, que são os avaliadores, como você bem lembrou, isso. Não é? Talvez muitos professores também, né? Embora a gente já tenha também professores que circulam com mais familiaridade, né? Pelos meios mas digitais, diferente de ser nato digital, né? O nato digital tem formação, assim, e ninguém tem essa formação, né? Então, ainda que você seja nato digital, você se inseriu num processo analógico, né? Meu filho tem 19 anos e ele não é nato digital, né? Ele entrou no momento de um processo de transição. Eu acho que nasceu em 2000, ainda não é uma pessoa nato digital. Por quê? Porque o processo quando a gente achava que era, a gente percebeu agora pós-pandemia que não era, né? Então, ele teve que aprender a mexer com o Zoom, ele teve que aprender a mexer com relações virtuais, enfim. Então, toda essa geração, ela também ainda não estava pronta. Então, é tudo novo para todo mundo, né? A gente está construindo um mundo digital paralelo a esse mundo analógico. Então, a gente vai sim usar modelos analógicos que não vão dar certo, a gente vai ter que abrir mão, e aí a gente vai ter que reconstruir outras coisas que a gente, às vezes, criou estereótipos, né, de digital, que a gente entendia como algo muito lúdico e inovador e tal, e que a gente vai ver que não é nada disso, né, que de inovação não tem nada, a gente vai ter que abandonar, então é um processo de conhecimento coletivo mesmo. O Adson colocou aí, né, Adson? Ele colocou o link, né, do FNDE. Que é onde está o material que eu falei para vocês do material digital, de tudo que a gente construiu agora do digital, do documento referencial, e que vocês podem contribuir até o fim da semana com sugestões lá em coe@fnde.gov.br. A gente já... Pois não, a Nádia. Não, só que a Eliane estava perguntando, Silvia, sobre essa questão de publicar um documento com as definições prévias. É justamente isso que eu estou dizendo que a gente está tentando viabilizar, né? Para já trazer, por exemplo, assim, quadros gerais, né? De como vai ser, para a gente tentar colocar lá. Já conversei com o MEC entende que isso realmente é importante, até para ter contribuições ao longo do processo todo, e aí eu acho que vai acontecer, então, e aí a gente vai ficar feliz, porque vocês já vão enxergar o escopo, pelo menos o esqueleto da coisa, e começar a produzir já pensando naquilo, porque eu sei que isso faz muito sentido. O Cândido várias vezes falou isso, e as editoras também falam muito isso, de como é importante ter essa prévia para saber em que chão está pisando, né? Exato. Como nós estamos aqui já, né, com o nosso horário praticamente estourado, eu só vou pedir, assim, se vocês tivessem que dar uma orientação, uma dica, assim, geral para nós autores, qual seria nesse contexto dessas mudanças que estão chegando em relação ao digital? Nossa, que difícil essa missão, né, Silvia? Falar para os melhores autores desse país qual seria o caminho. Eu acho que é o desafio comum para profissionais de muitas áreas, né? Que é como é que eu alinho todo o meu conhecimento e minha especialidade a novas necessidades ou talvez a novos formatos, novos suportes, né? Eu acho que esse é o caminho.
e ter em mente isso, assim, que ninguém vai virar a chave e fazer completamente novo, porque nós que estamos aqui desse lado de cá também somos não conhecedores dos processos, então a gente está construindo junto. O que a gente entende que é fundamental é caminhar, né? E aí a gente não podia dizer assim, não, é muito difícil de fazer, não vamos fazer, porque uma hora a gente ia ter que fazer. Então a gente precisa ir construindo junto. E a ideia, eu acho que é essa, assim, é como é que eu alinho os meus conhecimentos que eu já tenho, enquanto ser humano, ao longo desse percurso, a essas inovações, né? Então, eu acho que tem muito a ver com formação, com muita leitura, com olhar para as experiências de fora, e a nível de FNDE, pelo menos, a gente está muito à disposição para receber de vocês sugestões. Então, escrevam diretamente, escrevam pela Abrales, fiquem à vontade, nos mandem sugestões, ou até, por exemplo, o trabalho, por exemplo, do Nigro, manda para mim, para a gente dar uma olhada nesse trabalho, Nigro, que eu acho que vai ser importante para a gente ter algumas reflexões importantes sobre esse modelo. Tentem se comunicar, porque vocês são fazedores dessa política também, então tragam para nós, para que a gente leve em consideração, olhe com esse outro olhar, entendeu? Porque a gente não consegue alcançar todo mundo, nem chegar em todo mundo, mas quando chega para a gente sempre faz, acho que a Silvia, o Cândido, a Beatriz são testemunhas disso, sempre que chega para a gente tem essa sensibilidade de dizer, opa, quem faz a política não sou eu, né? Quem faz a política é muita gente, e esse aqui é um olhar importante, então a gente fica tentando fazer esse exercício dentro de todas as limitações que temos, porque nós temos 1 milhão de limitações aqui, mas eu acho que é importante essa comunicação expressa, né? Então, vocês se prepararem, olharem muito para o que está sendo produzido e entrarem sempre, trazer sempre essa coisa do que vocês entendem como diretriz, como valor, como coisa importante para agregar ao processo. Perfeito. Adson, como é que, uma dica aqui que você deixa aqui para os autores? Bom, eu acho que eu não tenho muito mais a complementar do que a Nádia falou, né? Participar mesmo desse processo de construção conosco, né? Junto com a gente está aqui aberto mesmo a receber as proposições, os feedbacks, as sugestões, né? E isso é muito importante porque a gente leva em consideração não só nas discussões junto com o público mais interessado, mas serve muito de subsídio também para a gente levar para o desenvolvimento da metodologia, para o desenvolvimento da plataforma, para colocar como requisito dentro de uma norma, ou de um edital, ou dentro ou dentro dessa própria gerência de requisito da construção de um sistema novo, né, de uma lógica de operação nova. Então, tudo isso vai agregando também muito valor para a política pública, então, para a gente é muito interessante essa participação de todos os envolvidos nos processos. Então, a dica que eu dou é essa: participem. Perfeito. Bom, nós vamos encerrando o nosso seminário. Acho que o encontro de hoje foi excelente, né? Essencial, extremamente importante. Eu agradeço mais uma vez a Nádia, o Adson, pela clareza, né, nas colocações, pela atenção às nossas dúvidas, por toda a disponibilidade desde o princípio, né, quando a gente começou a pensar nesse seminário e colocamos a possibilidade para vocês nos incentivaram. E acho que fica uma coisa muito importante, né, destes 3 encontros que tivemos e com essa finalização hoje, que é a importância, né? Nós temos um processo muito complexo, sobretudo dentro do PNLD, com vários atores, mas a importância, a relevância dos autores, né, das autoras também nesse processo. Então, eu acho que a Nádia e o Adson explicitaram isso de uma forma bastante evidente, né, ao longo de toda a explanação, e agora cabe a nós, né, também buscarmos aí mais conhecimentos, uma formação mais voltada para estes desafios que nos aguardam, e essa colaboração. Acho que, sobretudo,
Nádia e Adson, nós gostaríamos muito de agradecer esse canal de comunicação, né, que vocês estão abrindo aqui para nós, para ouvir, né, o lado dos autores, né, para também apresentarem questões que muitas vezes nós não pensamos, né, tá fora muitas vezes do nosso escopo de trabalho. Então acho que essa troca é extremamente rica para nós e agradeço imensamente esse canal de diálogo à disposição de vocês e agradeço o nosso público, as perguntas, o interesse, as colaborações. Um grande abraço a todos e até a próxima, gente. Muito obrigada. Até mais. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau. Obrigada.